Oi, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai resolver a prova da Prefeitura de Maricá para professor de ciências. E essa prova foi feita pela banca da COSIAC e foi realizada recentemente aqui no ano de 2024. E aí eu separei algumas questões para a gente fazer, a parte de física e uma questãozinha de biologia. E aí, para a gente poder começar, a gente vai falar da questão 29, que é uma questão que estava na parte de biologia, e ela fala o seguinte para a gente: o experimento da câmara escura, como pode ser observado na imagem, pode ser usado de forma interdisciplinar nas aulas de biologia e física para falar do olho humano e do princípio de propagação retilínea da luz. Se pensarmos no olho humano, a imagem invertida vai se formar onde? Vamos lá, quando a gente está pensando em olho humano, a gente precisa entender o seguinte, né? Como que ele vai relacionar o olho humano com a câmara escura? Aqui eles pegaram, né, uma letra F, um objeto no formato da letra F, e colocaram ele de frente para um orifício, né, que é esse buraquinho aqui, esse pontinho de nada. E o que acontece? A luz ela vai vir, vai passar pelo orifício e observa que a luz ela vai partir da parte de cima, vai chegar embaixo. E esses raios de luz se cruzam. E quando eles se cruzam, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo a inversão dessa imagem ali na tela da câmara escura. Então, quem estiver observando a câmara escura vai ver justamente a letra F ao contrário. E aí a gente precisa analisar agora e fazer um paralelo com o olho, né? Esse aqui é um olho. E aí o que vai acontecer? O raio de luz ele vai entrar, e aí quando ele entrar ele vai passar pelo cristalino. O cristalino é uma lente, e aí ele vai ajudar a focalizar as imagens, e a imagem, né, para um olho que não tem nenhum problema óptico, digamos assim, a imagem vai acabar se formando na retina. E por esse motivo, a projeção da imagem, se a gente fizer um paralelo, né, da câmara escura com o olho, a gente vai ter a formação da imagem justamente aonde? Na retina. Se você olhar a imagem que eu trouxe aqui para a questão, ela é uma imagem mais completa, né? E a retina é justamente essa parte amarelinha aqui que eles desenharam na figura. E outra coisa que é interessante a gente saber é o seguinte: tá bom, então a resposta é retina. A imagem vai se formar na retina, mas por que as outras estão erradas? Bem, eu dei uma olhada geral, né, no que falava as outras opções. E quando a gente fala de íris e pupila, a gente está falando do controle de luz. A íris, junto com a pupila, né, a pupila é o buraquinho. A íris ajuda a controlar a quantidade de luz que vai estar entrando nos seus olhos. Então, ela não vai ter a formação da imagem acontecendo nem na íris, nem na pupila. Isso já é motivo suficiente para a gente descartar. Quando a gente pensa, né, na lente, né, eu imaginei que seria cristalino, ou não sei, né, se ele forçar um pouco aí, eu não sei o que ele quis dizer com essa lente, mas muito provavelmente eu imagino que seja o cristalino. E o cristalino ele funciona como uma lente, né? Por isso que eu imaginei que seja o cristalino, que ele ajuda a focalizar os raios de luz na retina. Então, o cristalino não tem formação de imagens dentro dele, então a gente pode excluir também. E esclera é a parte branca do olho, né? A parte externa aqui do olho, e ela está mais na parte exterior e não na parte interior. Então, a luz, né, quando ela entra e interage com as células do olho, ela não chega a interagir com a esclera, beleza? Então, a gente também já pode excluir a letra E. Se você quiser fazer algum comentário, você que é professor de biologia, você que entende um pouquinho mais de olho humano, fique à vontade de fazer e a gente vai continuar aqui. Vou passar para a próxima questão, que aqui realmente já é a parte de física mesmo, e não tem mais nenhum detalhe de biologia que a gente possa comentar aqui.
Na questão 31, ele fala assim, ó, a caixa da figura abaixo desliza para a direita com uma velocidade v, em uma superfície horizontal e lisa. Em seu interior, há uma bola sobre a mola mantida comprimida devido à presença de um fio, o qual prende a bola ao solo da caixa. No instante que o fio passa sobre o ponto A, ele se rompe, liberando a mola. A mola, então, é arremessada com uma velocidade inicial vertical em relação à caixa, desprezando quaisquer atritos, bem como a resistência do ar. É correto afirmar o quê? Vamos imaginar, então, que a mola já foi liberada e a bola, né? O que a gente tem que entender? A caixa, ela tá com uma velocidade v. E dentro da caixa se movia preso junto à caixa a bola. Então a bola também tem uma velocidade v na horizontal. Só que a mola vai dar um impulso nessa caixa. E aí o que vai acontecer? A caixa vai começar a subir. Observa que não existe presença do atrito. Então, esses movimentos são independentes entre si. O que vai acontecer no próximo momento que a gente vê esse conjunto? Essa bola, ela vai ter dado uma subida. E aí, o que aconteceu? A bola subiu, mas ela ainda permanece com a mesma velocidade por conta de uma coisa chamada inércia. A inércia é a tendência de um corpo de manter o seu estado de movimento. Na ausência de força de atrito, de força de resistência do ar ou de uma força externa mesmo, a velocidade não vai se alterar. Então, significa dizer que, nesse momento, a bola vai ter subido, só que a velocidade dela vai estar menor, então ela está subindo cada vez menos, mas ainda assim está indo para o lado. E aí, depois de um tempo, se a gente for analisar de novo, o que vai acontecer? A bola vai começar a fazer o quê? Ela vai ter atingido uma altura máxima e vai voltar a cair. E aí, ela vai cair, só que ela ainda permanece com essa mesma velocidade aqui. Então, ela ainda permanece alinhada com a mola nessa situação. Ou seja, a bola vai cair aonde? Vai cair dentro da caixa da onde ela partiu, beleza? E aí, o que vai acontecer agora? A gente precisa entender, né? Deixa eu jogar isso aqui só um pouquinho mais para baixo para a gente entender que a bola já está voltando para a situação dela. Vamos ver o que fala, né? As opções que melhor descreve essa ideia aqui que a gente está pegando. Aí ele fala na letra A que a bola sobe e desce verticalmente caindo no ponto A. Ele está desconsiderando aqui o seguinte, ele está dizendo o seguinte, ó, a bola passou aqui, ela vai subir, a caixa vai embora, a caixa vai falar assim, tchau. E aí a bola cai de volta no ponto A. Ele está desconsiderando a inércia da bola. Então a letra A está errada, beleza? Vamos então falar da letra B. Enquanto a bola sobe e desce, ela acompanha o movimento horizontal da caixa e cai de volta nela através da abertura. Foi exatamente o que a gente descreveu, justamente por conta da inércia. Então a letra B é o nosso gabarito aqui. E aí, vamos dar uma lida nas outras, né? Se for mais leve que a caixa, a bola manterá um movimento horizontal mais rápido do que ela. Desse modo, a bola cai à frente da caixa? Não, isso não tem nada a ver, né? O que vai acontecer? Em nenhuma situação associada ao que está sendo descrito, isso poderia acontecer porque não tem atrito, não tem resistência do ar e não tem como a gente analisar se a caixa vai frear mais do que a bola se existisse atrito. Essas coisas seriam muito mais complicadas de se analisar, né, pensando fisicamente. Então, para simplificar, não tem atrito, a gente pode desconsiderar o tamanho dos objetos, né? E também, né, desconsiderar o tamanho, porque isso influencia na aerodinâmica, e também desconsiderar o peso deles. Então, não tem essa, se for mais leve, se for não sei o que, isso não vai acontecer numa situação sem atrito. Isso é resistência do ar. Então, letra C está fora. A letra D fala, com a redução de peso após o lançamento da bola, a caixa tem o módulo da sua velocidade aumentado. Não necessariamente.
A bola, por outro lado, mantém a sua velocidade horizontal inalterada e assim atinge o solo à frente do ponto A e atrás da caixa. Não, a caixa ela não vai ficar, né, mais rápida só por conta da ideia de que teve uma redução do peso. Isso não vai acontecer. Então, a gente também pode desconsiderar essa questão. Ela é um pouco complicada, né, pensando desse ponto de vista, mas a gente tem que considerar isso aqui um sistema só, tá? Pensando na caixa e a bola como uma coisa só, né, e que elas estão se movimentando, só que a bola só deu um pulinho, não existe redução de peso no sistema para ele poder ir mais rápido. Então, realmente, a letra D, ela tá incorreta, beleza? E a letra E fala, a bola pode cair tanto atrás quanto à frente da caixa, dependendo do quão comprimida a mola tá. Não, isso aí tá desconsiderando a inércia completamente, beleza? E tá considerando a resistência do ar, o que não vai acontecer na situação, já que ele disse que não tem resistência do ar. Então, letra B é o nosso gabarito. Dá uma olhada aí na solução, gabarito letra B, e a gente vai passar para a próxima. Vamos lá então, meu povo. Ele fala assim, ó. Questão 32, em um experimento de calorimetria, 100 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, são postos em contato com um pedaço de 400 gramas de alumínio que inicialmente estava a 80. Por distração, esquece-se inicialmente de se fechar a tampa do calorímetro, o que é posteriormente corrigido. Observa-se que a temperatura de equilíbrio final do sistema é 40. Usando os valores aproximados para o calor específico da água, ele me deu aqui 4.000 joules por quilograma Kelvin, a do alumínio como 1.000 joules por quilograma Kelvin, determine quanto de calor foi perdido pelo sistema formado pela água e pelo alumínio entre o instante inicial e final, né? Até porque ele considera esse calorímetro ideal e aí a tampa estava aberta, então o sistema não estava perdendo calor, né? O que a gente tem então aqui? A gente tem um sistema que tem um calorímetro ideal e antes ele estava destampado. A gente tem aqui a água, né? A água ela está quente, não, tá fria, né? Tá 20 graus Celsius. Vou botar aqui para não me esquecer. E aí a gente tem um pedaço de alumínio que é colocado aqui. Esse pedaço de alumínio, ele tá a 80 graus Celsius. E acaba que esse pedaço de alumínio vai perder calor para a água. E parte desse conjunto também acaba perdendo calor quando o calorímetro está aberto. E aí depois a galera faz o quê? Bota uma tampa aqui, ó. Uma tampa brapa, e aí o calor não passa mais para fora da vizinhança. É claro que ele considera, né, que tudo isso aqui está preenchido com água. O meu desenho foi meramente ilustrativo, ele não representa a realidade que aconteceu aqui na situação. Ele é só para te dar uma noção do que está rolando, né, no enunciado. Primeira coisa que você tem que fazer, olha a unidade que está em quilograma. Então, você tem que passar a massa para quilograma. A massa de água, passando para quilograma, né? A gente tem 100 gramas. Para passar para quilograma, divide por 1.000. Então, a gente vai ficar 0,1 quilogramas, beleza? Então, daqui para cá, a gente fez o quê? A gente dividiu por 1.000. E aí, a gente tem também a massa de quem? A gente tem a massa do alumínio, que eu vou botar L. E ela é de 400 gramas. E aí, passando para quilograma, a gente vai ter 0,4 quilogramas. E aí, como que eu vou trabalhar essa questão? Pensando que a gente vai ter uma perda de calor, eu vou pensar aqui antes o seguinte. Imagina que o experimento tivesse dado certo. Qual seria a temperatura que ele teria atingido? Para isso, a gente vai usar a situação ideal. Eu vou dizer o seguinte, olha, a quantidade de calor trocada pela água, e aí agora eu vou botar a água como H2O para a gente não confundir o A da água com a L do alumínio, com a quantidade de calor do alumínio. Isso tudo tem que dar zero. Significa dizer que essa expressão diz a quantidade de calor que a água vai receber vai ser fornecida pelo alumínio. E é isso aí. O que a gente vai fazer agora?
a gente tem que entender que a quantidade de calor, quando a gente está analisando mudança de temperatura, ela é dada por M vezes C vezes Δθ. Alguns chamam de ΔT aqui, né? Mas o importante é saber que a mudança de temperatura, o Δθ, ou ΔT, tanto faz. E aí, a gente vai ficar assim, ó. A gente vai ter um parêntese aqui, ó. Massa, calor específico e mudança de temperatura para água. E a gente vai ter também mais massa vezes calor específico vezes mudança de temperatura para o alumínio. E isso tem que dar quanto? Tem que dar 0. A massa da água, ela é 0,1, beleza? A gente converteu por conta da unidade do calor específico que estava em quilograma. O calor específico da água é 1000, né? Que ele colocou ali. É 1000. Não, 4000. Olha que loucura. Loucura, loucura, loucura. Então vamos lá, 4000, perdão. 4000 aqui. E a mudança de temperatura, se você for olhar, está em Kelvin. Só que é importante a gente lembrar que a mudança de temperatura, né, quando a gente está falando de mudança de temperatura em Celsius, ela é a mesma da temperatura em Kelvin, porque elas são escalas que têm um intervalo de 100 unidades entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ou seja, são escalas centígradas. Então, se você pode simplesmente trocar a letrinha aqui, em vez de ser K, você botar Celsius aqui e tanto faz, tá? Isso não vai influenciar no problema. Então, a gente vai trabalhar com a mudança de temperatura justamente em Kelvin. Observa que como a mudança de Celsius e a mudança de Kelvin, elas são exatamente iguais, quando a gente trabalha com essa mudança de temperatura, a gente não tem necessidade de converter as unidades. Então, eu posso trabalhar ainda com as unidades de Celsius ali normalmente, porque eu sei que aquilo ali vai representar uma mudança de temperatura. E a mudança de temperatura em Celsius é a mesma de Kelvin. Mudança de temperatura, né? Nessa situação, a mudança de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que é a temperatura no início do experimento. E aí, eu vou colocar isso. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio e a temperatura inicial é a temperatura que ele deu no experimento. Para a água é 20. E aí a gente vai continuar o nosso cálculo. A massa de alumínio é 0,4. O calor específico do alumínio é 1000. A mudança de temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio. Menos quanto? Menos 80 que a gente tinha de temperatura inicial para o alumínio. Agora a gente tem que fazer esse cálculo aqui, né? Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai ter 0,1 vezes 4000, vai ficar 400 vezes esse terminho aqui. E aqui embaixo, aqui do lado, a gente vai ter 0,4 vezes 1000. E isso vai dar 400 também, vezes o segundo terminho, que é o θ menos 80. E isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0. Agora, fazendo o cálculo, a gente vai fazer uma operação distributiva, né? 400 vezes θ, 400 vezes 20. 400 vezes θ, 400 vezes 80, né? São dois números multiplicados por parênteses, né? Ó, um número, dois números, um parênteses, dois parênteses. E aí a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ter 400 vezes θ menos 20 vezes 400 é 8.000, mais 400 vezes θ é 400 θ, menos 400 vezes 80, a gente vai ter 32.000. E isso vai ser igual a 0. A gente agora vai somar, né? Somar os termos que tem letra e os termos sem letra. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar os termos sem letra e vou passar para o outro lado da igualdade. E aí a gente vai ficar, ó, vamos lá, passei eles para o outro lado da igualdade. Vai ficar 32.000 positivo, porque ele passou para o outro lado somando, e 8.000 também. Agora, eu vou pegar esse 400, eu vou somar com esse outro 400, vai ficar 800. E aí a gente vai ter 800 θ.
Fazendo os cálculos, então, né, o que vai acontecer? Ó? Somando 32.000 com 8.000 vai ficar 40.000. Eu vou pegar o 800 que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. A gente vai ter aí, ó, 800. Posso simplificar o zero de cima com o zero de baixo. A gente vai ter, então, 400 por 8, e isso vai dar 50. Observe, então, que tanto a água quanto o alumínio precisariam fazer o quê? Tá na temperatura de 50 graus Celsius. E eles, na verdade, não estão. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora calcular a quantidade de calor que foi perdida pela água e pelo alumínio. Vamos lá. Imaginando que a temperatura real, né, é 40 graus Celsius. Só que a temperatura ideal, né, é que deveria estar 50, a gente tem uma mudança de temperatura de quantos graus Celsius? De 10 graus Celsius. E isso é a mesma coisa que 10 Kelvin, se você preferir, né? Lembrando que a variação de Celsius e Kelvin é a mesma. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de calor perdida, digamos assim, né, para o meio ambiente. E isso vai ser a quantidade de calor associada à água, que eu vou botar como H2O, mais a quantidade de calor do alumínio. Como a gente está falando de mudança de temperatura, a mudança de temperatura é dada pelaquela expressão mc delta θ. E aqui a gente vai ter m vezes c vezes delta θ. Como a gente já está falando de calor perdido, né? Essa mudança de temperatura aqui ela é negativa, deveria ser negativa, né? Porque a temperatura está 50, só que ela foi para 40 na realidade. Então houve uma perda de 10 graus Celsius. Mas a gente pode trabalhar em módulo, porque a gente só está querendo saber o quanto que foi perdido. Beleza? Então, no final das contas, esse sinal de menos não vai interferir em nada. Mas você pode colocar sem estresse nenhum. Então, tu sabe que a mudança de temperatura vai ser menos 10. E a gente já fez, inclusive, o cálculo aqui, né, da massa vezes o calor específico. Fez, Luiz? Fez, ó. Massa vezes calor específico. Massa vezes calor específico. Dava 400 em ambos os casos. Tendo isso em vista, a gente pode fazer o seguinte cálculo, né? 400 vezes 10 vai dar menos 4.000 na primeira parcela. Então, isso aqui tudo deu menos 4.000. E a segunda parcela também deu menos 4.000. Isso vai dar menos 8.000 joules. Então, a quantidade de calor perdida vai ser, para passar de joule para quilojoule, sempre que eu vou passar de alguma coisa para quilo alguma coisa, eu divido por 1.000. Então, isso aqui vai ficar menos 8 quilojoules, beleza? Daqui para cá, o que eu fiz mesmo? Eu fiz uma subtração não, uma divisão, né, por 1.000. Olha aqui a cabeça do doido como que tá. Então o gabarito da gente é o quê? É justamente letra C. Vamos lá. A gente agora vai resolver a questão 33. A questão 33 eu achei que falta um pouco de dados para você fazer uma afirmação assertiva sobre ela. Mas eu vou resolver da forma que esperavam que você resolvesse na questão, mas eu acho isso um pouco polêmico, tá? Não tem como você estar seguro disso. Mas vamos lá. Vamos lá, essa questão ela fala que no tubo U, com ambas as extremidades abertas, temos dois fluidos distintos em equilíbrio hidrostático, conforme ilustrado na figura, denotando por PA, PB e PC as pressões respectivas nos pontos A, B e C, é correto afirmar o quê? Observe o seguinte, o ponto PB, ele está no ar, né? Então ele sofre a ação da pressão atmosférica somente. O ponto A e C, eles recebem também pressão atmosférica, só que eles recebem essa pressão aqui do líquido. Então, acaba que o ponto B, por estar sem um líquido, digamos assim, ele sofre a menor pressão. Então, PB é a menor pressão de todas, ficando atrás do A e do C. Com isso, a gente já pode procurar uma opção que fale que o PB é o menor de todos. Você pode excluir já a letra D e só. Infelizmente, só dá para escolher a letra B até aqui. E aí, como que a gente faz para analisar agora a pressão do A e a pressão do C? Aqui realmente começa a nossa polêmica.
Quando a gente vai analisar dois líquidos, né, esses dois líquidos aqui, a gente precisa saber a relação entre densidade deles com base na altura. Com isso, a gente vai fazer a análise com base na superfície, né, a superfície da altura que separa o líquido A do líquido C, né, que é essa superfície aqui, ó. Fazendo essa distinção, a gente pode dizer o seguinte: quando eu começo a analisar esse ponto aqui, esses pontos têm a mesma pressão, né? E aí, a pressão nesse ponto, né? A pressão nesse ponto do A e do C são exatamente as mesmas. E aí, o ponto A está sujeito à pressão atmosférica, mais a pressão, né? Se eu for olhar, a gente sabe que pontos no mesmo líquido, então, na mesma altura, eles sofrem a mesma pressão hidrostática. Então, aqui a gente vai ter a pressão atmosférica e a pressão associada a essa coluna aqui. Para o ponto C, a gente pode considerar, né, fazer aí uma linha tênue e dizer também que aqui é o líquido C, né, a fronteira. Então, eu posso considerar tanto o A quanto o C de certa forma. Então, a pressão do ponto C vai estar associada a essa altura de líquido aqui. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do ponto C. Posso simplificar essa pressão atmosférica aqui e abrir a pressão, né, dos líquidos. A pressão do líquido é dada pela densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a altura da coluna de líquido. O mesmo vai acontecer ali para o C, né? Densidade do fluido, gravidade e altura do C. Só que os fluidos aqui é o fluido C e aqui é o fluido A. Cortando aqui, né, a gravidade, a gente fica com a densidade do líquido A, a altura do líquido A, e isso aqui fica com a densidade do líquido C e a altura do líquido C. Legal. E aí? Maneiro, né? Observe que são duas grandezas multiplicadas e aí elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a altura de um, menor é a densidade desse. E quanto menor é a altura do outro, mais denso ele é. Se tu tiver em dúvida, né, pensa sempre em dois números multiplicados, por exemplo, 2 com 5, e depois tu pensa em outros números que multiplicados deem 10, o mesmo valor que tu tinha colocado antes. E aí você vai ver o seguinte, se aqui aumentou, aqui teve que diminuir, né? Então essas grandezas de fato são inversamente proporcionais. Beleza, então eu sei que como a altura do C ela é maior que a altura do a densidade do C ela é menor que a densidade do A. Como eu tenho que analisar não esse ponto de fronteira, mas um ponto um pouquinho mais acima, o que vai acontecer? A gente vai analisar o ponto X agora. E esse ponto X, ele tem sobre ele, né, no ponto A e no ponto C, a altura dos líquidos. Então, a gente tem aqui uma altura C. E aqui a gente tem uma altura A. Só que percebe que essa altura, ela é diferente daqui. A gente já não pode dizer que essa altura que está aqui um pouquinho mais acima, ela manteve a proporcionalidade, tá ligado? E aí, o que você precisa pensar agora, né? Eu sei que essa parte aqui vai ser a polêmica do raciocínio. Se você tiver um raciocínio melhor, você pode colocar aqui nos comentários, mas essa é a forma mais didática que eu tenho para explicar essa situação. Vou dividir isso aqui, ó. E se você for parar para ver esse desenho, se você observar com muito amor e carinho, esse desenho está dividido em partes iguais, ó. Vou dividir ele em partes iguais para você, mais ou menos. São 4 partes iguais, você consegue enxergar, ó? 4 partes iguais. E aí, só para me certificar que eu não estou falando besteira, eu vou pegar e fazer um tracinho. E esse tracinho vai ser um tracinho laranja, que ele vai vir da linha vermelha até a primeira linha azul. Observa que eu tenho um tracinho aqui. E esse tracinho, ele cabe exatamente igual, ó. Eu vou fazer ele exatamente igual aqui, ó, para a gente ver que a gente está dividindo em partes iguais, ó. Segundo tracinho. Terceiro tracinho, vou abaixar aqui, ó.
E por fim tem o nível de altura ali na superfície do C, que dá para mais um tracinho. Luiz, mas ele não deu as medidas. Eu sei que ele não deu as medidas, mas a gente pode dar essa rateada aí, né? Então, cada pedacinho aqui de altura eu vou chamar de 1, só para a gente ter um nível de comparação. Então, aqui a altura é 2, aqui a altura é 3 e aqui a altura é 4, né? Pensa aí, sei lá, em centímetros. Altura 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. E aí isso aqui vai ficar mais fácil, porque aí quando eu vou analisar a pressão, por exemplo, né? Vamos agora botar aqui do lado, porque senão vai ficar muito embolado, né? Vou botar aqui do lado o seguinte, ó. A pressão do C vai depender da pressão atmosférica, que é a mesma para todo mundo, mais a densidade do fluido C, vezes a gravidade, vezes a altura do C. Em contrapartida, para o ponto A, a gente vai ter a pressão atmosférica do ponto A, mais a densidade do A, gravidade, vezes a altura do A. Legal. Observa que essas relações elas são inversamente proporcionais. Olha aqui antes, a altura nesse ponto em relação ao total do líquido A são dois tracinhos, enquanto que o C são 4. Então, eu posso afirmar o seguinte, se a altura do C é 2 vezes a altura do A, eu posso te afirmar, né, que então a densidade do C é a metade da densidade do A. São grandezas inversamente proporcionais. Logo, eu posso dizer que a densidade do fluido A é 2 vezes a densidade do líquido C. Essa relação, comparando a altura total dos líquidos, ela vai servir para a gente encontrar uma relação das densidades. Mas eu não tenho que pegar essa altura toda, eu tenho que pegar a altura a partir do ponto, a altura a partir do ponto até a superfície do líquido. Então, observa que a altura associada à pressão de A é 1, enquanto que a altura do líquido até o ponto desejado é 3 tracinhos, né? 1, 2, 3. E aí, a gente pode jogar esses valores para ver o que vai acontecer. Olha só, a pressão do C, então, ela vai ser a pressão atmosférica. A densidade do C, eu vou chamar de dC. Gravidade é G e a altura do C é 3. 3 tracinhos, né? Enquanto que a pressão no A, né, que é o ponto que eu estou analisando, lembrando que é o ponto que eu estou analisando e não mais a altura da coluna do líquido todo, lembrando, só para te retificar. Retificar não, só para lembrar mesmo. A altura toda do líquido serve para a gente saber a relação entre as densidades. Eu sei que a coluna aqui toda dele é o dobro da coluna do outro. Então, as densidades, uma é o dobro da outra, né? Inversamente. Agora, para analisar o ponto, eu estou pegando somente a distância do ponto até a superfície. Com isso, eu vejo que lá no ponto A, a gente tem que a pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a densidade do ponto A. Só que a densidade do ponto A é 2 vezes a densidade do ponto C. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu botar aqui de azul, que aí vai ficar já coerente. PATM mais 2DC vezes a gravidade, ó, eu botei 2DC porque aqui é o dobro, né? E aqui a altura do A é quanto? É 1 tracinho, né? Então, observa que você tem que no final isso aqui deu, né, a pressão atmosférica mais 3dG. E aqui a gente deu que a pressão vai ser a pressão atmosférica mais 2dG. Ou seja, eu percebo que a pressão em C, nessas circunstâncias, vai ser maior do que a pressão em A. Luiz, mas você fez isso tudo no olhômetro, né, cara? Fiz tudo no olhômetro. Tá correto que eu fiz? Não, mas não tinha outro jeito de fazer. Se você tiver alguma outra justificativa sem ser no olhômetro, tu me fala. Mas isso justifica o quê? A pressão, a resposta, né, que é o gabarito da letra B. Show de bola? E aí, achei essa questão aqui polêmica, mas enfim, vamos continuar seguindo, né? Questão 34, já estava aparecendo aí, já tinha até dado os spoilers para vocês. Vamos lá.
Nessa questão, ele fala que uma pessoa dá 2 voltas em uma pista circular de 6 km de extensão. Na primeira volta, a pessoa mantém uma velocidade escalar média de 6 km. Já na segunda volta é percorrida a uma velocidade de 12 km por hora. A velocidade escalar média da pessoa no trajeto vale quanto? Vamos lá. Olha só, vamos imaginar o seguinte. A pessoa vai andando, né? Vamos imaginar que ele esteja... Vamos imaginar o trajeto dele como se fosse uma linha reta, tá? E aí, a cada volta que ele dá, ele faz metade do percurso. Se ele deu 2 voltas, né? Uma volta é a primeira metade, a segunda volta é a outra metade. Então, aqui, esse primeiro trecho representa uma volta, e a gente sabe aqui que nessa primeira volta ele andou X, e aqui é a segunda volta. Na segunda volta, ele também andou X, de modo que o deslocamento total dele vai ser 2x. Cada x representa uma volta completa. Na primeira parte, ele tem uma velocidade de 6 km por hora. Na segunda parte, ele tem uma velocidade que é o dobro. Então, eu quero saber qual é justamente o quê? A velocidade média dele. Observa o seguinte, a gente já tem o deslocamento total da pessoa. A gente precisa encontrar o tempo total. Por quê? Quando eu vou fazer o cálculo da velocidade média, a velocidade média ela vai depender do seguinte, ela depende do deslocamento feito pelo tempo. O deslocamento feito é o deslocamento feito na primeira volta mais o deslocamento feito na segunda volta. O tempo realizado é o tempo da primeira volta mais o tempo da segunda volta. Eu sei que se eu somar o deslocamento da primeira parte, vai dar x. Com a segunda parte com x, a gente então encontra que o deslocamento total vai ser 2x. Só que a gente não tem o tempo. E a gente precisa calcular esse tempo. Luiz, não era só fazer a média? Não faz isso. Não faz isso. Vai dar ruim. Se você fizer a média, tem uma alternativa te esperando. E mesmo que a gente faça de forma correta e dê o valor que coincide com a média, não é o ideal fazer a média, tá? Porque fazer a média vai estar errado. A velocidade média você não faz achando, né, a média das velocidades. Esquece isso. O jeito correto da gente fazer é calculando o tempo da primeira parte, o tempo da segunda parte e jogando nessa relação. Vamos lá. A gente sabe, então, que para a primeira parte, né, a velocidade da primeira parte vai depender do deslocamento da primeira parte, e isso vai dar um tempo lá na primeira parte. Isolando o tempo, né, se você pegar o tempo que está dividindo aqui, ele vai passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, a gente vai ter V1 vezes delta T1, e isso é igual a delta S1. Agora eu vou pegar o V1, que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. E aí a gente vai encontrar que o delta T1 é justamente delta S1 sobre V1. E aí a gente encontra que delta T1 vai ser justamente o delta S, que é quanto? X dividido pela velocidade, 6. Então a gente encontrou esse tempo para a primeira parte. E aí, como que a gente faz para achar o tempo da segunda parte? Eu posso usar essa mesma relação, só que em vez de usar para o primeiro, eu vou usar para o segundo. Então, eu vou usar essa relação aqui, que eu estou circulando agora. Circulando é complicado, né? A gente está fazendo uma moldura ali. Então, a gente vai ter que o tempo 2, ele vai ser o quê? Ele vai ser o deslocamento 2, que foi a mesma coisa, só que o tempo vai ser quanto? 12. Agora, a gente pode fazer, né, justamente o cálculo. Eu posso fazer junto ou separado, tanto faz. Eu vou fazer separado aqui para a gente não se enrolar. Calculando o tempo total, né? O tempo total, ele vai ser o tempo da primeira volta mais o tempo da segunda volta. O tempo total, então, vai ser x sobre 6 mais x sobre 12. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Tenho que deixar o denominador igual, vou multiplicar por 2 embaixo e 2 em cima. Eu posso fazer isso, tá? É como se eu estivesse fazendo no MMC. E aí eu vou ficar com 12 aqui, 6 por 2, 12. X por 2, 2x.
mais x por 12. E isso vai dar, né, soma de fração com o mesmo denominador, repete a fração, o denominador da fração e soma os numeradores. 3x. Agora, a gente vai botar ó, 3x sobre 12. Divisão de fração, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente pode cortar o x aqui. E eu posso fazer 12 por 3. 12 por 3 dá quanto? Dá justamente 4. E aí a nossa resposta é 4 vezes 2 vai dar 8 km por hora. Se você fizesse a média, você ia achar 9. Você ia errar. Não faz a média. Então, gabarito. Letra A, dá uma olhada aí na solução. Bate aquele print se você quiser. Solução boa aí. E vamos lá. Estamos aqui para analisar a questão 35. Parece muito difícil, mas não é. Vamos lá, questão 35 fala assim pra gente, ó. A figura abaixo ilustra um raio de luz que inicialmente se propaga em um meio transparente 1, posteriormente passando para o A e, por fim, incidindo no ponto P, que separa o ar de um meio transparente 3, no qual o raio adentra fazendo um ângulo θ3, com a reta normal à interface entre os meios. Suponha que o ar seja substituído por um meio transparente, denotado por meio 2, com índice de refração superior ao do ar. Nesse caso, o mesmo raio incidente irá realizar uma outra trajetória, adentrando no meio 3 em um ponto P', fazendo um ângulo θ3', com a reta normal. Considerando que as interfaces que separam os meios são planas e paralelas entre si, é correto afirmar o quê? Vamos lá, né? Olha só. Quem vai analisar a relação, né, do ângulo de incidência de um raio de luz com o índice de refração é justamente a lei de Snell. E a lei de Snell vai dizer o seguinte para a gente. Ó, o índice de refração do meio vezes o seno do ângulo de incidência, eu vou botar aqui seno de θ1, tem que ser igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração do segundo meio. O importante é tu entender o seguinte. Para a primeira situação, entre 1 e 2, vai ser respeitada essa brincadeira aqui. Beleza? E entre 2 e 3, né? Observa que ele vai, passa, entra pelo meio 2 e sai pelo meio 3. Então, a gente pode aplicar a lei de Snell de novo. Só que dessa vez a gente vai ter N2 vezes seno de θ2. E isso vai ser igual a N3 vezes o seno de θ3. De modo geral, a gente pode dizer que a lei de Snell é dada pelo índice de refração do meio que está ocorrendo a incidência, vezes o seno do ângulo de incidência, e isso é igual ao índice do meio que está acontecendo a refração, vezes o seno do ângulo de refração. E aí isso aqui, você vai perceber que é o que a gente está fazendo, né? O meio 1 é onde acontece a primeira incidência, então N1, e o ângulo é o ângulo de incidência dele, θ1. Então o meio 2 é onde está acontecendo a refração, porque ele está saindo pelo meio 2, e o ângulo analisado de refração é o ângulo θ2. Esse ângulo θ2, ele, por relação matemática, né? Ângulos alternos internos, ele é igual aqui. Observa que essa reta vertical faz um ângulo θ com essa reta inclinada, e essa reta inclinada também tem que formar um ângulo θ com a reta vertical. Então, ângulos alternos internos. E aí, analisando de 2 para 3, o 2 agora vira a incidência. Aqui, ó. Só troquei pelo 2. E o 3 vira a refração. Observa que esse cara aparece na equação, né? 2 vezes. E aí você pode fazer o quê? Você pode substituir ele pelos caras da ponta. Você pode substituir N2 seno de θ2 por N1 seno de θ1. Então, a gente chega na conclusão de que N1
vezes seno de θ1 é igual a N3 vezes seno de θ3. Pô, se o raio entra nas mesmas circunstâncias no raio 1, acaba que essas variáveis não mudam. E como o meio 3 não mudou, o ângulo que vai estar querendo ser analisado não vai mudar, porque olha só, olha pela equação. Tu não mexeu no N1, tu só mexeu no N2, porque tu botou outro meio lá. Tu não mexeu no ângulo 1, então esse aqui vai ficar igual. Tu não mexeu no meio 3, então esse cara tem que dar a mesma coisa. E aí, esse ângulo ele é igual. Então a gente tem que analisar as opções que falam que o ângulo vai ser igual. Então ele vai estar, a gente pode escolher a letra E, a letra C e a letra B. Beleza. E aí, o ponto P' vai estar mais à esquerda ou mais à direita? E aí? Observa que a gente tem uma situação bem parecida lá da questão da hidrostática. Quanto duas grandezas multiplicadas, quanto maior uma, menor a outra. Observa que no caso do N2, né, analisando o N2 e o N1, a gente tem o seguinte. O que vai acontecer agora? Para a gente manter essa igualdade, como o N2 está sendo trocado, né, o meio que era o antes o A, para um meio que tem um índice de refração maior, o seno vai ser menor. E quando esse seno diminui, significa que o ângulo diminui. Luiz, como assim? Não entendi. Por que quando o seno diminui, o ângulo diminui? Ué, pensa, por exemplo, no seno de 60. Seno de 60 é mais ou menos 0,8. O seno de 30, ele é meio, né? Você pode fazer lá tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, enfim. Observe que como o ângulo diminui, o valor do seno diminui também, pô. Então, o que significa o seno diminuir? Significa que esse ângulo ficou menor. E aí, ó, se o ângulo ficou menor, o raio de luz vai fazer essa trajetória no outro meio, ó. Beleza? Então, o ponto P' vai estar mais à esquerda, mas a abertura do ângulo formado entre 2 e 3 ainda vai ser o quê? Igual. Então, como o P' vai estar mais à esquerda, a gente tem que a letra D é o nosso gabarito. Questãozinha legal. Eu gosto desse tipo de questão. Acho legal. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Questão 36. Fala para a gente o seguinte. Um bloco de massa 1 kg é puxado por um fio sobre uma superfície plana e horizontal com uma força constante e horizontal de módulo 3 newtons. O gráfico da velocidade do bloco como função do tempo é a linha reta ilustrada abaixo. Determine o módulo da força de atrito entre o bloco e a superfície, considerando que esta seja a única força sobre o bloco na direção horizontal, além da tração no fio. Vamos lá, então a gente tem um bloco aqui que tem um fiozinho nele, né? E ele está sendo puxado. Então, quais são as forças que atuam nesse bloco? Esse bloco, por estar apoiado numa superfície, ele tem uma força normal apontando para cima e tem, por ele ter massa, uma força-peso. Legal. Existe uma força de tração que ele fala para a gente e essa tração vale 3 newtons e existe uma força de atrito. Observa que o bloco ele se move só na horizontal. Então, a gente pode dizer que na vertical as forças se equilibram. A normal ela é igual ao peso, então não precisamos ficar analisando elas. Beleza. Agora, como essa velocidade do objeto ela vai crescendo de maneira uniforme, a gente pode afirmar que existe aceleração. A aceleração aqui é diferente de zero, ela existe. E isso implica necessariamente que a força resultante também vai ser diferente de zero. Logo, a gente precisa analisar a segunda lei de Newton. Como esse objeto ganha velocidade, significa que a tração ela é maior que o atrito, né? Então, a gente pode escrever e calcular a aceleração do bloco para depois analisar essa força resultante aí, beleza? Vamos lá então. Como que eu posso calcular a aceleração do bloco? Observa que o bloco, né, a velocidade do bloco,
ela inicialmente estava aqui, ó, o bloco estava no repouso, então aqui nesse momento a velocidade é 0 e o tempo é 0. E depois a velocidade é 3 quando o tempo é 3. Então a gente pode calcular o seguinte, a aceleração ela é calculada como mudança da velocidade com o passar do tempo. A velocidade é a velocidade final menos a inicial. O tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final é 3. A velocidade inicial é 0. O tempo final é 3. O tempo inicial é 0, então a aceleração, né? 3 menos 0 é 3. 3 menos 0 é 3. Então a gente tem uma aceleração que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza, Luiz? E aí? Como que eu calculo essa força resultante? A gente pode calcular a força resultante para calcular a força de atrito. A força resultante, como calcula? A segunda lei de Newton garante que ela é calculada como massa vezes a aceleração. A força resultante, então, vai ser a massa do bloco. O bloco tem 1 kg. E a aceleração a gente encontrou 1. Então, essa força resultante vale 1 Newton, né? Só que essa força resultante, ela é o resultado, né, da soma vetorial da tração com a força de atrito. Em outras palavras, pensando em um cabo de guerra, se a tração puxa com 3 para cá, a força de atrito está puxando no sentido contrário, elas vão se subtrair. E o resultado é o valor da força resultante. A força resultante, então, em outras palavras, ela é calculada como? A força resultante, ela é a tração menos a força de atrito. E a gente descobriu que a força resultante vale quanto? A força resultante vale 1, a tração vale 3, então a força de atrito tem que ser quanto? Passando a força de atrito para um lado e o 1 para o outro, e organizando a expressão, você vai ter que a força de atrito ela vai ser 3 menos 1, e isso vai dar 2 newtons. E aí o gabarito é letra C. Gente, dificilmente, está raro, nunca vi nenhuma questão falar que não é possível determinar, tá? Olha, essa opção tu já fica assim, desconfiada. Show? E aí fechamos aí, ó, dá uma olhada aí na solução. Partiu. Próxima questão. Essa questão 37, eu achei ela levemente polêmica, tem que dar uma forçada na barra aí. Mas ela funciona. Vamos dar uma olhada nela aí. Ela fala o seguinte pra gente. Na questão 37, ele fala que tem alguns processos que estão acontecendo, né, de mudança de estado físico, e ele quer saber quais opções aqui estão certas. Beleza. Ele está falando que o processo 2, né, vamos olhar já, vamos dizer quais estão erradas, né? Ele fala que o processo E e F nunca ocorrem, nunca é uma palavra muito forte na física, então ele está dizendo que não tem como passar de gelo e vapor e de vapor para gelo. Para resolver essa questão, eu te recomendo fazer um diagrama de fases, né? Que é algo mais ou menos assim, que mostra as fases da matéria de acordo com a pressão e a temperatura. Na hora da prova, tu não ia ter, né, como fazer esse desenho bonitão e nem ia lembrar, imagino eu, o diagrama de fases da água. Daí você faz o caseirão, que é mais ou menos esse aqui, né? Aqui seria o vapor, aqui o gás, aqui o líquido e aqui o sólido. Observa que se eu pegar e mudar a pressão, dependendo da temperatura, eu consigo, né, mudar a pressão é pegar aqui, ó, pressão, e aqui eu pego também temperatura, né? Se eu pego um objeto que está no vapor, está na situação de vapor, numa pressão muito baixa, né? A pressão daqui está baixíssima, e aumenta a pressão desse objeto, eu posso transformar ele em sólido. Aqui, ó, isso aqui vai acontecer nesse ponto. Imagina que a água está num estado de vapor e aí eu aumento a pressão dela. Eu transformo ela em gelo e se eu diminuir a pressão, eu volto para vapor. Então, os processos E e F podem acontecer. Logo, a opção 2 ela é incorreta. E aí você elimina a letra B, a letra C e a letra E. Beleza. Show de bola. E aí, vamos lá. Opção 3, ele fala, em uma panela de pressão, o processo ocorre a temperatura inferior a 100 graus Celsius
Por isso há uma produção de vapor do que uma panela convencional. Então, acontece o oposto. A temperatura da panela de pressão ela aumenta a pressão no interior. E aí, olhando pelo diagrama, né, imagina que você tem água. Quando eu vou olhar a água a 100 graus Celsius, né, ela está aqui, ó, mais ou menos, né, a 100 graus Celsius, e a pressão de uma atmosfera. Observa que a pressão da água ela aumenta. Então, se a pressão aumenta, né, um pouquinho só, ela vai se manter no estado líquido mesmo a 100 graus Celsius, permitindo então que ela vá um pouco e aumente a temperatura dela numa pressão superior, né? Então, imaginando que a pressão na panela aumentou um pouquinho, né? O que aumentou pra caramba. Observa que a temperatura de ebulição, ela mudou. Então, a água consegue existir a 105, 110 graus, numa temperatura superior na qual a gente está acostumado. Então, na verdade, ela entra em ebulição em temperaturas superiores a 100, né? Com isso, em panelas de pressão, o processo C é o quê? O processo de água para vapor. Ocorre em temperaturas inferiores a 100? Não, ocorre em temperaturas superiores a 100. Então, a 3 ela está incorreta. Se a 3 está incorreta, sobrou por eliminação a letra A. Mas será que a 1 realmente está certa? Vamos ver. E aí, a número 1, ela está certa. É estranho afirmar a número 1, entendeu? Pelo diagrama de ser água aqui, né? Que a gente tem aqui água. Tu não pode dizer que é outra coisa. Tu não pode dizer que é outra substância, Luiz. Mas enfim, vamos lá. Os processos A e D podem ocorrer mesmo não existindo mudança de temperatura, desde que a pressão seja suficientemente aumentada. O que é o processo A? É o processo de pegar a água e transformar em gelo. E o processo D é o processo de transformar vapor em água. Transformar vapor em água por pressão a gente já viu. Olha só, vamos imaginar que eu quero transformar vapor em água e eu preciso só aumentar a pressão. Se eu tenho a água a 60 graus Celsius e aumento a pressão, eu transformo o vapor em água. Beleza? Essa é a D, né? Transformar vapor em água. Então, isso pode acontecer. Para a letra, o processo D está certo. Legal. Esse aqui está ok. Mas e o processo A? O processo A é pegar o gelo, a água e transformar em gelo. Será que isso vai acontecer? Então, eu tenho que pegar a água. Vamos imaginar a água nessa situação aqui. Você pode pensar nessa situação especial ou pode pensar aqui, né? Observa que se tu aumentar a pressão, ou seja, fazer uma seta para cima, tu continua tendo água. E aí, você tem que começar a vir para as fronteiras, né? Observa que se eu pegar aqui a fronteira onde coexiste água para gelo e realmente aumentar a pressão, realmente eu consigo ter gelo, mas isso aqui é uma forçação de barra. Aqui também pode acontecer, né? Aqui é o ponto triplo, onde coexiste água, gelo e vapor. Aumentando, também eu consigo ter gelo. Mas você concorda comigo que ele pode acontecer, mas dando aquela forçadinha de barra? Mas respeita a opção, né? De pode acontecer. Beleza, ela é uma opção certa, mas eu acho ela uma opção assim meio chumbrega, né? Mas enfim, gabarito, letra A aí. Só faria a análise pelo diagrama de fases e realmente, se você fizesse o caseirão, você ia ter que ir por eliminação, né? Na hora do concurso. Eu realmente achei essa uma questão aí, uma pergunta um pouco... Podia perguntar outras coisas, né? Enfim, vamos seguir a vida. Vamos então agora para a questão 38. E ela fala para a gente o seguinte: em uma certa usina hidrelétrica, podemos identificar os seguintes processos, né? A água cai de um reservatório que está a uma dada altura até atingir as turbinas.
2. As turbinas giram em virtude do impacto da água e com isso fazem girar uma bobina localizada entre os ímãs. A variação do fluxo magnético na bobina produz uma força eletromotriz induzida que age como fonte de voltagem para um circuito elétrico. Sobre esses 3 processos, afirma-se que o quê? Vamos lá, a gente precisa saber quais processos estão certos. E aí, ele fala assim, os processos 1 a 3 correspondem a 1. Transformação de energia química em cinética. Essa opção 1 já está incorreta, por dizer que a energia química, quando a água vem e ela vai cair, ela é uma energia mecânica e é a energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Logo, a gente não pode dizer que a opção 1 já está ruim, né? Nem precisa ler o resto, né? Não precisa ler o resto porque a opção 1 já está errada. Então, a gente já exclui, inclusive, a letra a letra C e a letra E. Bem, você pode ver se a terceira está certa, porque a 2 com certeza está certa. Porque, bem, além das opções, né, ele diz o seguinte: não há criação de energia nos processos. De fato, nunca vai existir criação, não se pode criar energia, só apenas transformar. E aí a opção 2 está correta. Vamos dar uma olhada na opção 3. Os processos 1 a 3 correspondem a 1. Transformação de energia potencial em gravitacional em cinética. Ou seja, foi aquilo que a gente conversou antes, né? Da água cair lá do duto. Aí depois, transferência de energia cinética da água para as turbinas, ou seja, a água vai passar. Parte dessa energia vai ser transferida aqui para essa turbina fazer o quê? Poder girar. E depois a gente vai ter conversão de energia cinética em energia elétrica. Logo, a opção 3 ela está correta. Está tudo certinho aqui. Então, a letra D é o nosso gabarito para a questão de número 38. A gente pode, então, agora ir para 39. A 39 é outra teórica. Tem mais 2 teóricas aqui que a gente vai mexer. E a 39 fala para a gente o seguinte, olha, uma pessoa empurra um carro enguiçado na rua. É correto afirmar o quê? Vamos lá, então, só para a gente esboçar a situação, a gente tem aqui o solo, o chão, tem uma pessoa aqui empurrando um carro. O carro, né, eu não vou desenhar ele lá, aquelas coisas, mas para a gente ter uma noção. A pessoa está empurrando o carro aqui, né? Parece um carro de brinquedo, mas enfim, é um carro. E aí, a pessoa, quando ela começa a empurrar o carro sofre ação da força da pessoa. E isso faz com que ele possa se movimentar. É claro que vai existir atrito em uma das rodas, porém, entretanto, todavia, a questão da letra A fala: o trabalho realizado sobre o carro se deve totalmente à força de atrito? Não necessariamente, né? A pessoa, né? O trabalho realizado sobre o carro também vai acontecer por conta da força realizada por quem? Pela pessoa que está empurrando o carro. Então, apesar de que às vezes a roda de trás vai empurrar o chão para trás e o chão vai empurrar a roda para frente, e aqui de fato existe uma força de atrito, a gente não vai poder dizer que o trabalho se deve exclusivamente somente à força de atrito, tá? Vai existir, mas não vai existir totalmente. Tem também a força F da pessoa aí para empurrar esse carro. Letra A, então, tá errada. Letra B fala: o carro empurra a pessoa de volta com uma força de mesma intensidade em que feita pela pessoa. E isso de fato é verdade, né? A pessoa empurra o carro vai empurrar a pessoa. Mas o que vai acontecer? Porém, em virtude do carro ser muito mais, em virtude de ser muito mais pesado, é o carro que se move para frente enquanto a pessoa não sai do lugar. Mas aqui eu achei meio estranho, né? Em virtude de ser muito mais pesado, o carro se move para frente. Pela lógica dele, não deveria ser o contrário, né? Essa letra B ela é zoada por isso. A pessoa não sai do lugar, não tem essa questão da massa. Tem a questão de que tem um atrito aqui, né? Pensando nessa situação, impedindo a pessoa de ir para trás nessa situação.
Então, a pessoa não sai do lugar por conta da força de atrito. Letra B está errada. E não, essa questão de peso não vai influenciar. A letra C fala, a pessoa precisa fazer uma força muito maior em módulo do que o peso do carro. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação simples, tá? Vamos esquecer que existe uma força de atrito aqui, porque existe também uma outra força de atrito para trás. Vamos pensar então que o carro está parado e ele vai ter que sair, começar a andar. E a pessoa precisa fazer uma força. Se não fosse um carro, né, fosse uma coisa mais simples, isso funciona também para caixa, né? Vamos pensar que fosse uma caixa aqui, ó. A pessoa está empurrando uma caixa. A força F da pessoa, existiria uma caixa aqui para trás, que ela não sai por conta da força de atrito inicialmente. Observa que a força de atrito ela é calculada por um coeficiente de atrito vezes a normal. A normal, né, é a força feita pela superfície, e numa situação de superfície plana e ideal, a normal é igual ao peso. Só que esse coeficiente, aqui ele é um valor que vai ser sempre menor do que 1. Dificilmente você vai encontrar um coeficiente que seja igual a 1. Né? Raros são os casos, mas 99% dos casos o coeficiente é menor que 1. Então, a força de atrito sempre vai ser menor que o peso, porque você vai ter uma multiplicação de um valor que vai ser menor do que 1. E aqui ele está dizendo que a pessoa precisa fazer uma força maior que o módulo do peso do carro. Em condições raras, talvez uma força igual ao peso do carro se ele estiver preso em uma situação onde o coeficiente de atrito seja extremamente alto a ponto de ser 1. Então, a letra C também está fora. Aí ele fala na letra D, ó, se não houvesse atrito com o solo, tanto a pessoa quanto o carro seriam projetados para frente. Então, se não tivesse atrito, né? Olha aqui para o desenho, já tem até o desenho sem atrito. A força feita de reação do carro ia empurrar a pessoa para onde? Para trás. O que impede ela de ir para frente, para trás é a força de atrito. Então, a pessoa seria projetada para trás e o carro seria projetado para frente. Logo, a letra D está errada, né? Justamente por conta da terceira lei de Newton. Sobra como gabarito, então, o quê? A letra E, que fala que o carro empurra a pessoa de volta com uma força de mesma intensidade que feita pela pessoa. A pessoa, contudo, não se move em virtude do atrito de seus pés com o solo. Beleza? Então, a gente fecha aqui a 39. Partiu o bolo, questão 40. Para a gente acabar com tudo. Questão 40 fala, a respeito do funcionamento de um chuveiro elétrico, é correto afirmar o quê? Vamos lá, vamos entender como funciona um chuveiro elétrico, né? Aqui a gente tem um chuveiro elétrico, e esse chuveiro elétrico, ele fica conectado, né? Aqui tem a rede de água, para o chuveiro funcionar, e ele fica ligado, né? Numa rede de tensão elétrica, que essa rede normalmente ou é 110 ou é 220 e não tem como alterar. Aqui existe uma chavinha, tá? Que a gente pode mudar a posição dessa chavinha. Quando você muda a posição dessa chavinha, né? Aqui é só para você entender aonde sai a água, né? Então aqui a água está saindo. Quando a gente está mexendo nessa chavinha, né? A gente está basicamente alterando como que a gente vai trabalhar com as resistências. Por exemplo, a gente vai ter uma situação com nenhuma resistência, uma situação com muita resistência, uma situação com pouca resistência. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa entender que a potência dissipada pelo chuveiro, né, é dada por U ao quadrado sobre R. A gente vai usar essa expressão porque o U não vai mudar, né? Não tem como você toda hora ficar trocando a tensão do negócio. De 110 para 220, 220 para 110, isso é loucura. Então, quanto menos resistência tiver, maior vai ser a potência dissipada pelo chuveiro. E aí, ele acaba esquentando mais. Beleza? Então, quanto menor for a resistência do chuveiro, maior é a potência. Então,
Quando eu boto numa resistência grande, né? A resistência grande, o tamanho dela influencia, porque a resistência ela é diretamente proporcional ao tamanho. Então, quanto maior o tamanho dessa mola aqui, maior a resistência. Então, se eu boto aqui nessa mola grande, eu boto tipo no modo verão, que a água sai morna. Enquanto que se eu boto numa resistência curtinha, quanto maior a resistência, menor a potência, né? Então aqui a resistência ela é grandona, então vai sair morna porque a potência vai ser menorzinha. Vou botar um Pzinho aqui. Agora, aqui a resistência é pequenininha, é um Rzinho, só que a potência vai ser o quê? Grandona. E aí, aqui seria o quê? O modo inverno, né? O modo inverno. Chamam de inverno porque no inverno a gente quer água o quê? Quentona, né? E aí, é isso que vai estar rolando aqui na situação. Quando você altera a chavinha seletora, você está alterando entre inverno, verão e... né? Desligado, digamos assim. E aí, aqui a água sai fria, aqui a água sai morna, aqui a água sai quente. E aí isso tudo porque a resistência da mola vai mudar. E aí ele fala aqui, ó, na letra A, quanto maior a resistência do chuveiro, mais energia dissipada. Na verdade, quando ele fala de mais energia dissipada, quer dizer que mais vira calor? Não. Olha só, quando a resistência é grandona, menos energia é dissipada porque fica na posição verão, a água fica morna. Então a letra A está errada. Aí ele fala, se um chuveiro projetado para uma rede de 220 for ligado numa rede de 110, a água sairá mais quente que é esperado para aquela vazão. Então vamos lá, ó. A potência é U ao quadrado sobre R. Esse U está no numerador, então ele tem uma influência direta na potência. Se o U caiu, né, de 220 para 110, o que acontece matematicamente falando é que a potência vai cair pela quarta parte. Então, a temperatura se antes da água vai aquecia, sei lá, vamos imaginar que a água aquecia 40 graus Celsius. Aí agora a água vai aquecer só 10, porque a potência vai cair pela quarta parte. Por que quarta parte? Porque aqui existe um fator quadrático. Se aqui caiu pela metade, aqui tem que cair pela metade ao quadrado. Beleza? Então a água vai sair, na verdade, mais fria. E a letra B está errada. Vamos lá. No modo inverno, escolhido para que a água saia muito quente, o chuveiro consome mais energia elétrica, pois a voltagem que é submetida aumenta. Na verdade, não, né? O que muda é a resistência. O chuveiro sempre vai ficar ligado ou em 220 ou em 110. Você não está mudando a voltagem. Então, a letra C está errada por isso. Letra D fala para a gente que no modo verão, escolhido para que a água saia moderadamente quente, a resistência é maior do que no modo inverno. Vamos olhar? Vamos olhar? Ó, é verdade aqui, ó. No modo verão, ela é maior a resistência, de maneira que a corrente elétrica é menor e, portanto, a energia dissipada é menor, tem menos energia dissipada. Você pode olhar, né, essa análise aqui, né? A potência está relacionada diretamente com a energia. Se a resistência é maior, a potência é menor. Mas será que a corrente elétrica é menor? Sim, olha só o que vai acontecer. Existe uma outra expressão, você poderia analisar isso aqui por U igual a R vezes I. O que acontece? Duas grandezas multiplicadas, já te falei das outras questões, que quanto maior uma, menor a outra. Tá bom, Luiz, mas como que isso influencia a potência? Ué, a potência, ela também pode ser escrita como R vezes I ao quadrado. Então, apesar do R ter aumentado, o I diminuiu e o I tem um fator quadrático. É como se a gente tivesse, em vez de um cara diminuindo, a gente tem I quadrado, né? É I vezes I. Então, tu tem dois fatores diminuindo e um fator aumentando. Então, essa potência acaba fazendo o quê? Caindo, né? Ou seja, tem menos energia dissipada.
a letra D é uma ótima opção para a gente marcar. E letra E fala, para o chuveiro ligado em uma dada rede elétrica, a temperatura da água que sai dele não depende da vazão, isso é, volume de água. Pô, isso aqui é vivência, né, tu? Quer botar um pouco mais quente, diminui o fluxo de água. Então, depende da vazão sim, porque a massa de água que está ali dentro do chuveiro, se tem muita massa de água ali dentro do chuveiro, ele demora mais para aquecer, né? Então a temperatura sai menor. Então, letra E não poderia ser. Com isso, com quase 1h30, né? Pelo menos na minha gravação bruta aqui tá dando 1h30, quase. A gente encerra a prova da Prefeitura de Maricá. E eu espero poder ter te ajudado com alguma coisa, ter construído conhecimento junto com você ao longo dessa resolução. Se possível, se eu não lembrar, vocês me lembrem de botar a prova e a solução aqui para vocês. E é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.